Quando a gente fala de doenças pulmonares, muitas pessoas só pensam no tratamento clínico, mas existe a possibilidade, em alguns casos, do tratamento com a cirurgia torácica. E estamos aqui hoje para falar sobre isso. E a cirurgia torácica também avançou muito nos últimos anos. Hoje ela é muito mais segura, planejada e focada na recuperação funcional do paciente. Para conversar sobre esse tema hoje com a gente, convidamos aqui o Dr. Alexandre Galdez, que é um médico cirurgião torácico, que acompanha de perto essa evolução da medicina. Dr. Alexandre Galdez, seja muito bem-vindo. E eu começo com duas perguntas. A primeira, de praxes, quem é Dr. Alexandre Galdez? E depois, quando que a cirurgia torácica ela se faz necessária no cuidado do paciente com doença respiratória? Gostaria primeiro de agradecer o convite, né, para o podcast, né? Acompanho o podcast do Itórico, muitos temas interessantes, né? E estou muito feliz pelo convite. Então, eu sou um cirurgião torácico, né? Sou seu amigo de longa data, né? A gente fez faculdade junto, né? Depois conheci o Pedro, o Diego, né? Que são excelentes pneumologistas também, né? E faço parte da equipe do Itórax também, né? Junto com o Iroan, né? O cirurgião torácico. E sempre temos o foco de fazer o melhor pelo paciente, né? A cirurgia torácica tem um papel de ajudar no diagnóstico de doenças pulmonares, quando se faz necessário uma investigação mais profunda, né? Mais intervencionista, e também no tratamento de várias doenças, né? A gente pode atuar em tumores pulmonares, nódulos pulmonares, doenças de traqueia, doenças pleurais, infecções pulmonares mais resistentes, doenças mediastinais, diafragmáticas, tem uma ampla gama de possibilidades, né? Que a gente pode intervir para tentar melhorar ou dando diagnóstico ou tratando a doença do paciente, né? Sempre com uma decisão multidisciplinar, né? Da pneumologia com cirurgia torácica para a gente escolher o melhor paciente. E muita gente associa, então, né, por conta dessa história da cirurgia torácica, né, a cirurgia torácica com o tratamento de câncer de pulmão exclusivamente, né? E como você bem falou agora, tem várias outras indicações, várias outras aplicabilidades, inclusive, né, às vezes para biópsias pulmonares, para identificar doenças pulmonares intersticiais ou outras, né, doenças parecidas. Então, acho que você ressaltou bem essa como hoje ela está muito mais aplicável e não se refere somente, né, a câncer de pulmão, por exemplo, né? E aí, assim, quando a gente olha para trás, a gente vê que a cirurgia torácica antigamente era feita de modo muito mais agressivo, né? E com um planejamento muito menor, né? De uma maneira mais invasiva, né? Como a gente costuma dizer na linguagem médica, né? E a gente sabe que isso mudou nos dias de hoje, né? Como que foi essa mudança? Então, graças a Deus, né, a cirurgia torácica, como várias outras especialidades, a medicina em geral tem evoluído, né? Hoje em dia está muito menos invasiva, né? Tem tratamentos, inclusive endoscópicos, né, que são bem menos invasivos, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, né? E a cirurgia torácica veio evoluindo, né, junto com a medicina também. Hoje em dia a gente faz cirurgias por vídeo, cirurgia robótica, existe um planejamento muito mais adequado das cirurgias, né? Tanto para escolher o paciente que vai se beneficiar, com testes de função pulmonares mais invasivos, né? Ou menos invasivos, mas mais precisos, né, para poder avaliar o paciente, né? Tem a fisioterapia para poder melhorar o paciente antes da cirurgia, no pós-operatório também. E também hoje em dia existem muitos materiais modernos para a gente poder fazer cirurgias com incisões menores, com uma recuperação mais rápida do paciente, com menos dor pós-operatória e beneficiando o paciente cada vez mais, né? Inclusive, Alexandre, tu tocou num ponto que realmente a gente percebe no consultório, quando a gente precisa direcionar o paciente para o cirurgião torácico, ele geralmente vem com duas perguntas, né? A primeira é, quem vai acessar o tórax, vai ter que fazer uma incisão no tórax. Será que isso vai doer, doutor? E segunda, se eu operar meu pulmão, se eu abrir meu peito, eu vou voltar a respirar normal? Né? E aí a gente sabe que existe N situações e N desfechos. Até Sim. porque a proposta da cirurgia depende se a proposta da cirurgia é uma proposta de diagnóstico ou se é uma proposta de tratamento. Mas quando a gente fala de cirurgia torácica, como é que tu vês, Alexandre, o manejo da dor, do planejamento e da recuperação desses pacientes no pós-operatório?
Então, né, primeiro que o paciente não vai sentir dor na cirurgia, que é feito sob anestesia geral, né, ou sedação, dependendo do caso, né. Então, durante o procedimento não dói, né. Após o procedimento, é normal sentir alguma dor, algum desconforto, algum grau, né, mas hoje em dia é bem menor do que antigamente, porque as incisões são pequenas, né, são feitas por vídeo ou por robô, né. E o planejamento da cirurgia é feito em conjunto com a pneumologia, né? O pneumologista vai avaliar, fazer os testes de função pulmonares adequados, fazer os cálculos pertinentes para saber se aquele segmento que o paciente vai perder vai fazer alguma falta para ele, se vai ter que fazer algum preparo antes, né? Com algum medicamento, com fisioterapia, reabilitação cardiopulmonar. Então é feito um estudo, né? Tem que ser feito um estudo para saber se esse paciente não vai ter nenhuma sequela funcional após, né? Então, as cirurgias que a gente indica, né, em conjunto com a pneumologia, são pacientes bem indicados, né, que foram estudados, que foi feito toda a medicação, todos os ajustes para que o paciente não tenha falta desse segmento pulmonar que ele vai perder, né? E sempre tentando tirar o mínimo possível, né? Lógico, sempre dando margem, né? Fazendo a cirurgia o mais limpa possível para que a doença não volte, né? Se for caso de câncer, ou se for caso de infecção também para que não volte, né? Mas hoje em dia está muito mais moderna, a dor está muito menor, existem medicamentos para controlar o desconforto, né? E durante a cirurgia não dói, né? E tem medicamento também para controlar a dor no pós-operatório, né? Uma coisa que chamava muita atenção alguns anos atrás, eu acho que tu podes falar melhor, é a questão da utilização do dreno no pós-operatório e o tempo do dreno. Até isso também mudou, né? Que era uma das principais causas de reclamação de dor no pós-operatório. Hoje em dia, a tendência é se usar cada vez mais drenos mais finos, né? Que tem uma mesma eficácia dos drenos calibrosos, né? Que realmente, antigamente, a convenção era usar drenos muito calibrosos, realmente doía, incomodava muito. Mas hoje em dia não. Foi visto, né, que se a gente usar drenos mais finos, mais maleáveis, resolve do mesmo jeito o problema do paciente, né? O dreno fica bem menos tempo do que antigamente, né? E tem até, inclusive, cirurgias que o dreno fica 24 horas, né? E depois se tira. Então, hoje em dia, essa questão do dreno, né? Tá bem mais rápida, mais resolutiva. São drenos bem mais finos, drenos pigtails, que é tipo um rabinho de porco, bem fininhos, um material mais confortável. E se tira de forma mais precoce possível, justamente para evitar que a paciente tenha dor. Você comentou bem, Alexandre, também a respeito do preparo, da avaliação pré-operatória, do pneumologista, trabalho em conjunto, né? Acho que fica uma máxima nossa que todo pneumologista precisa de um cirurgião torácico né, para trabalhar junto, porque realmente não dá para a gente trabalhar sozinhos, né? E essa avaliação pré-operatória, preparo pré-operatório para entender, né, o impacto que a cirurgia vai causar nele. A maioria das equações que a gente tem hoje, até para cálculo dessa perda e tudo, elas levam em consideração as cirurgias até mais antigas, né? Não as técnicas mais modernas. E pensando nisso, assim, como que você vê hoje a evolução do impacto respiratório pós-operatório da cirurgia torácica? Então, assim, hoje em dia a gente não vê mais aquele paciente, né, que ficava realmente sequelado, de forma respiratória, cansado, restrito ao leito, com muita dor, né? Hoje em dia, né, com esses medicamentos mais modernos que tem para melhorar a função pulmonar, os estudos que são feitos, as provas de função pulmonar, espirometria, né, e uma gama de outros testes que são feitos, e a fisioterapia também, que é um grande parceiro, né, na recuperação de cirurgias pulmonares. Hoje em dia o paciente, assim, às vezes a gente nem acredita que o paciente operou. A gente opera, vê ele no pós-operatório andando, assim que acorda da anestesia. Então, assim, é um outro nível, né, de recuperação pós-operatória dos pacientes. Realmente é bem menos agressivo para o paciente, né? Às vezes nem parece que o paciente operou. Precisa de uma cirurgia muito grande, tirou um lobo pulmonar e o paciente está andando depois que acorda da anestesia, né? Então tudo começa geralmente com o pneumologista no consultório, né? Fazendo estabelecendo como que funciona o pulmão do paciente através dos testes de função pulmonar, dos testes de esforço, né? E aí passa, né, no caso, pelo cirurgião para fazer o planejamento da cirurgia. Hoje a gente tem técnicas de imagem mais avançadas que ajudam bastante para fazer exatamente o planejamento dessa ressecção, né? E a gente conseguir
tirar, no caso da cirurgia de ressecção, o menor fragmento possível para que a função pulmonar desse paciente ela não seja perdida. Sim. Né? E para isso existe o preparo, né, que tu bem falaste. E hoje a gente pode lançar mão, inclusive, o preparo às vezes pode começar bem antes da cirurgia. Sim. No caso dos pacientes que fumam, né, lembrando que a gente tem que tentar deixá-lo abstêmio para poder operar e diminuir o risco do intraoperatório. O paciente que tem, às vezes, pouca massa magra, né, pouco músculo, a gente tem que fazer um treinamento de força antes, melhorar a alimentação, dieta, né? Então, o preparo, tem a questão do preparo farmacológico, tem um estudo da individualidade do paciente, e a gente tem um programa de reabilitação que a gente pode inserir antes e depois. E talvez esses resultados que tu tem comentado, de às vezes a gente olhar o paciente, não dá nem para acreditar que o paciente operou, é talvez o reflexo desse planejamento, desse preparo, né? E o uso de técnicas cada vez menos agressivas para ter resultados cada vez mais eficientes. Eu lembro de uma paciente minha, e ela estava com um tumor no pulmão e quando descobriu teve que fazer uma ressecção pulmonar. Cara, eu fiquei impressionado. Ela fez a ressecção pulmonar, com 5 dias ela já estava em casa, menos de 5 dias na verdade, eu não lembro agora, mas foi bem menos de 5 dias. Ela fez a cirurgia, fez a ressecção, com 2 dias ela já tinha tirado o dreno, no outro dia ela foi embora, acho que foi 3 dias no máximo a internação dela. Com 1 mês essa moça estava correndo. Então, realmente não dá para acreditar quando a gente começou na pneumologia 20 anos atrás, a gente olhava o paciente ali 7 dias, 10 dias com dreno, num pós-operatório. E a dor, né? E a dor que era uma coisa marcante. E hoje com esses recursos, não só de preparo, de técnica minimamente invasiva, inclusive de recursos de analgesia mais potentes, né, e mais eficientes, a coisa mudou bastante. E a gente vê que, por exemplo, preparar esse paciente para a cirurgia, né, com uma reabilitação bem aplicada, né, tanto antes, como o João comentou, né, antes do procedimento, fortalecer essa musculatura, deixar esse paciente mais preparado para esse estresse cirúrgico, vai garantir também um pós-operatório melhor. Fora isso, a própria reabilitação pós a cirurgia também melhora a performance muscular, a recuperação também do paciente, né? Então a gente tem recentemente essas novas visões, né, que felizmente a gente está compartilhando com a cirurgia tem compartilhado também com a gente, há um tempo atrás teve a experiência de atender um caso também lá no tórax de um paciente que operou, acho até eu acredito que o Irã talvez tenha participado na época com o Dr. Nilo, e a gente fez um preparo pré-operatório do paciente, ele fez reabilitação, aí ele fez a cirurgia, o tempo de internação dele foi muito tranquilo, ele ficou um pouco mais de dias por conta de algumas outras alterações, mas não relacionadas à cirurgia, foi tudo tranquilo, ele recebeu alta, ficou muito bem, fez mais alguns meses de reabilitação e fazendo atividade física, né, no pós-operatório. Então é bem interessante essa visão assim de multidisciplinar, eu acho que esse trabalho tem dado muito certo. Né? O bom dessa atuar em conjunto, né, com a pneumologia, a fisioterapia e outras especialidades, que não melhora só a doença do paciente, que a gente não tem que pensar só na doença, melhora a qualidade de vida do paciente, né? O paciente melhora do estado nutricional, melhora da função pulmonar, do cansaço, né? Muda os hábitos de vida do paciente, deixa de fumar, né? Então isso tudo influencia positivamente na recuperação do paciente e na qualidade de vida dele. Não só antes, não só depois da cirurgia, mas até antes, né? Quando ele adquire hábitos mais saudáveis, né? E aí a gente está vendo como que essa integração, como que ela funciona na prática, né? Vai reduzir de forma importantíssima no impacto, né, que o paciente vai ter na vida dele em relação ao procedimento, né? E, inclusive, o tórax, quando ele surgiu, né, ele surgiu com essa perspectiva de trabalho em equipe. E lá a gente vê de fato isso acontecer. Esse processo de discussão, esse processo de construção do cuidado, é uma coisa bem bacana de a gente ver como está sendo feito. Integralidade, né, do cuidado do paciente, né? Não cuidar só da doença do paciente, né? Cuidar da vida do paciente, né? Sempre pensando em melhorar a qualidade de vida dele, né? Até questão não só de saúde física, né? Mas às vezes de mental também, psicológica, né? É como eu costumo falar no consultório, que a gente não entrega receita, a gente não entrega pedido de exame, nós entregamos um planejamento de cuidado.
que envolve todas as dimensões do cuidado que a gente possa alcançar, desde o tratamento de doença à promoção da saúde. Vai bem ao encontro do que tu está falando mesmo. Sim, com certeza. Esse trabalho, então, já começa antes, né, da cirurgia, com essa programação, com pneumologista, né, trabalho de fisioterapia, diagnóstico por imagem, depois, às vezes, oncologista nas reuniões clínicas que o pessoal realiza também, né, na cirurgia torácica. Para a programação da cirurgia, planejamento e desenvolver, lógico, um técnico mais adequado para ele, né. É uma evolução muito grande que a gente vê, né. Antigamente era cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, esse trabalho em equipe muda muito, né. Sim. E a gente vê que isso muda completamente o resultado cirúrgico do paciente. E é muito importante fazer, e a gente continua acreditando nisso e fazendo isso diariamente, né? Doutor Alexandre Galdês, nosso muito obrigado. O meu obrigado particular pela sua amizade, pela sua parceria ao longo desses anos, pela sua tranquilidade, pela sua proatividade, pela sua preocupação com os pacientes, por ter acreditado na proposta do iTorax e principalmente por acreditar na integralidade do cuidado. E assim, isso é importante, a gente, quando a gente está realizando o nosso podcast, a ideia é trazer para o paciente informações novas e mostrar que aquela realidade que nós tivemos muitos anos atrás, de que era uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia de uma recuperação mais lenta, uma cirurgia com estresse maior, envolvendo muita dor, muito disso já ficou para trás, né? Hoje a gente tem uma cirurgia bem mais moderna, um ato cirúrgico muito mais planejado, muito mais seguro. Obviamente, ainda existem indicações, né, para as clássicas, para os métodos mais antigos, né? Especialmente para complicações intraoperatórias, né? Mas isso cada vez está ficando muito mais reservado, né? Você pode falar muito melhor que eu. Até assim os casos que se precisa fazer alguma cirurgia convencional, né? Ela tem um corte bem menor do que era antigamente. Eu lembro que antigamente para tirar um nódulozinho do pulmão era uma incisão que o corte começava aqui até a base do pescoço, né? Só fazia essa. Era a porta lateral. Hoje em dia são incisões menores, né? Laterais, né? Que tem uma preservação muscular, tem menos dor. Mas só se faz realmente em caso de exceção. Quando tem sangramento, quando tem aderência muito firmes que não permite continuar por vídeo, por robô, né? Mas ainda, mesmo essas, né? São incisões bem menores, com dor menor do que antigamente, né? A gente Nesses ri casos, porque né? é difícil de acreditar, né? Que há tão pouco tempo a gente falava de técnicas tão distintas e tão diferentes, né? A gente fica muito entusiasmado e fica feliz de ver como a medicina avança e principalmente como a gente consegue trazer esses avanços para poder melhorar a forma de entregar saúde para as pessoas que precisam da gente. Uma das coisas que o iTorax promove, né, é a atualização, tanto do pessoal, dos clínicos, fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, como nós da cirurgia, né, sempre buscando inovações, novas tecnologias para dar o diagnóstico, como foi o caso da criobiópsia, né, e outras inovações. Sei que a equipe está sempre em busca, né, de novas técnicas para fazer o melhor para o paciente, né? O melhor, porque assim, é uma vida, né, que a gente está cuidando, né? Uma vida que a gente tem que tocar, mas sem interferir na qualidade de vida de forma de piorar, né? A gente tem que sempre melhorar, então sempre buscar inovações para ser um toque mais sutil, mais carinhoso possível na vida do paciente, né? Pensando em melhorar a vida dele, né? E é um princípio da medicina que a gente segue, né? Primeiro, não fazer o mal. Isso. Então, para isso, a gente tem que ter um planejamento, saber se realmente o paciente tem indicação daquele procedimento e tentar fazê-lo da melhor maneira possível, né? E isso a gente vê em você como profissional. E é por isso que a gente acredita bastante no seu trabalho e a gente agradece aqui a sua presença. E eu queria só que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo aí, para a gente poder encerrar esse bloco. Então, gostaria de agradecer novamente, né, a parceria de vocês, do iTorax, né, que primeiro nos chamou para fazer parte da equipe, também convidar aqui pelo podcast. A gente está sempre em um pensamento uníssono, né, pensando o melhor do paciente, buscando inovações, atualizações. Os pacientes normalmente entram primeiro pela pneumologia, né, porque ninguém acorda, não, hoje vou me consultar, vou me consultar com o cirurgião torácico, né.
o primeiro especialidade que pensa é na pneumologia, que é o certo, né? Tem que procurar primeiro o pneumologista, fazer uma avaliação, uma investigação. Quando necessário, né, nos chama da cirurgia torácica para poder ajudar nessa investigação, no tratamento, o caso. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pela parceria de vocês, do Tórax, e muito obrigado pelo convite de estar aqui no podcast. Pedro começou falando, né, que o sonho de todo pneumologista é ter um torácico para dizer que é seu, né? E hoje no iTórax a gente tem um luxo, né, cara? Foi bem isso, né? Só o MI, né? Essas palavras. Então, assim, hoje no iTórax a gente vive o luxo de ter 2 grandes cirurgiões torácicos, né? Queria agradecer por fazer parte do time e finalizo dizendo que a cirurgia torácica evoluiu muito. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal.